Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hititas, continuando nossa saga pelos povos antigos. E aí, lógico, a gente vai começar com as fontes. Eles são citados no Antigo Testamento, né? Foi apenas há algumas décadas que, através de algumas descobertas arqueológicas, algumas lacunas puderam ser preenchidas ao descobrirem milhares de textos que foram decifrados. Com essas lacunas preenchidas, foi possível dar mais sentido, ao estudo da Antiguidade Oriental e começar com a sua importância, pelos hititas estarem ligados à família indo-europeia, pela língua principalmente, através do Antigo Testamento, a gente consegue perceber que eles habitavam várias regiões da Ásia Ocidental, tanto pelo contato do povo hebreu com vários povos, entre eles os hititas também, quanto pelo fato de Esaú e Salomão terem se casado com mulheres hititas, e isso está em Gênesis e no livro de Reis também. Em Êxodo, são citados entre os povos que ocupavam a terra em que corria o leite e o mel, os hititas são citados ali, chamados de heteus, eles são mencionados em outros trechos também, como em Números, citando-os como habitantes das montanhas, junto com os amorreus e os jebuseus. Levando em consideração a Bíblia como fonte histórica, com textos escritos em diferentes épocas sobre períodos distintos, é preciso observar que os hebreus eles referem-se aos hititas do segundo milênio antes de Cristo, pelo que eles ouviram falar deles, que seriam os ocupantes da Ásia Menor, e aos hititas que eles conheceram no primeiro milênio antes de Cristo, que seriam os sírio-hititas, ou como a gente chama, neo-hititas, Assim como os assírios, os escritores bíblicos consideravam os primeiros hititas como a maior parte de Canaã. É importante também observar que as descobertas arqueológicas são as principais fontes históricas, já que conseguem nos situar quanto aos hititas na história e também nos textos bíblicos. Então consegue fazer esse preenchimento mesmo de lacunas. Como eu estou utilizando o livro do Giordani como base, História da Antiguidade Oriental, ele cita vários arqueólogos estudiosos que chegaram ao que a gente sabe hoje. Então, dentre as descobertas estão as ruínas, especialmente de Bogasquiui, que seria a capital hitita, do Império Hitita, Hattusa, e dos hieróglifos, que eram diferentes dos hieróglifos egípcios, e aí eles conseguiram chegar ao que a gente conhece hoje sobre o povo hitita. Na época, o Império Hitita foi a terceira potência da Ásia anterior. Também configuram fontes importantes os escritos egípcios e mesopotâmicos, sendo os escritos egípcios as inscrições em Luxor, Karnak e alguns outros lugares ali próximos, tabuinhas de Tel El Amarna, que citam os hititas do segundo milênio antes de Cristo, e os textos mesopotâmicos que mencionam os hititas do primeiro milênio antes de Cristo, que são principalmente os anais dos reis assírios, que contam os conflitos com os hititas. Sobre os habitantes, os hititas eles ocupavam a região da Ásia Menor, região com desertos, lagos salgados, além de desfiladeiros que ligavam o Planalto ao litoral ou ao vale do Alto Eufrates e Alto Tigre. Na época dos hititas, os principais recursos naturais eram as minas de ferro e a criação de cavalos. Porém, também eram produzidos a cevada, a vinha e as macieiras. Não é possível dizer com exatidão as origens étnicas dos povos que viviam nessa região, mas, de modo geral, seriam povos da Ásia Ocidental, que não eram semitas, nem provavelmente indo-europeus. É possível que, em meados do segundo milênio de Cristo, povos indo-europeus tenham se juntado a esses povos que ali viviam, como os hititas, os frígios e os celtas. Nesse sentido, quando a gente estuda os hititas,
Indo-europeu vai se referir mais à questão linguística do que propriamente à questão racial. A pergunta que ainda não foi completamente respondida foi a respeito de lugar de origem dos hititas até chegarem à região da Anatólia. Alguns estudiosos, eles defendem que tenham vindo pelos Balcãs, através do Bósforo. Outros defendem que teriam vindo da Rússia meridional, passando pelo Cáucaso. Os Nesitas dominaram a região do Halis, onde habita um povo chamado Hatti. Os Nesitas se assumiram como hititas e os historiadores referem-se aos derrotados como proto-hititas. Só para fazer essa diferenciação. Tá. Politicamente, com a invasão dos indo-europeus na Ásia Menor, surgiram vários principados que disputavam a hegemonia, entre eles os proto-hititas, que acabaram derrotados pelo rei Nesita, que a eles se denominaram, né, hititas. Então a gente pensa nos hititas como eram os nesitas, tá? Então por volta de 1800 a.C., e a capital Hattusa ali foi destruída, tá? Esse rei, ele se chamava Anita, ou Anitash, e fez com que seu império se estendesse do Mar Negro até o Mediterrâneo. Depois, por volta de 1600 a.C., um sucessor, Labarda, fundou então o chamado Antigo Império Hitita, que compreendia o centro da Anatólia e os distritos do sudoeste até o mar, em forma de várias cidades-estado e pequenos reinos. Importante saber que Labarna, dali em diante, foi utilizado pelos soberanos hititas como um título real, assim como os imperadores romanos utilizavam César. O reinado de Mursil I foi responsável pela conquista e destruição de Alepo e também pelo saque da Babilônia por volta de 1530 a.C. Foi sob este reinado que os hititas guerrearam contra os hurritas, os hurritas são um outro povo, e eu acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Tudo isso fez o império se tornar uma potência. Porém, esse poder acaba enfraquecido com o assassinato do rei e de outros reis depois dele. Dali vai seguir um período turbulento, que se torna alvo fácil de tribos bárbaras das margens do Rio Negro, os Gásgas e dos hurritas também. Quem consegue estabelecer a ordem é um usurpador chamado Telepino. Após seu reinado, existe um hiato entre o antigo e o novo Império Hitita, isso em razão do estudo de listas reais mesopotâmicas, em Mari e Corsabá, que estabeleceram uma ordem cronológica que tem diferenças, algumas coisas não batem ali. Pode ser que a passagem do reinado de Telepino para a fundação do novo império com o rei Tudália II tenha sido contínua e não haja um hiato tão longo assim, né? Tudália II conseguiu recuperar a cidade de Alepo, Hattusil II foi vitorioso na Alta Síria e Tudália III enfrentou o Mitanni e os Gásgas. O Mitanni, ele é um império hurrita, tá? E os Gásgas também, que é daquelas tribos bárbaras, que acabaram incendiando a capital dos hititas, né? Por volta de 1350 a.C., o rei Suppiluliuma consegue fazer os hititas atingirem o seu apogeu. As fontes sobre esse reinado são as cartas de Tel el Amarna, os tratados com os povos vizinhos e os anais redigidos por seu filho Mursil II. Segundo essas fontes, o rei Suppiluliuma reconquistou o Alto Tigre e a Síria setentrional, o Mitanni cede à pressão e os egípcios não oferecem resistência. Amenófis III e Amenófis IV, faraós egípcios, pareciam mais preocupados com as reformas religiosas, tanto que Amenófis IV chegou a fazer um acordo com os hititas. O rei hitita ainda lutava contra os Gásgas e a pacificação da Anatólia. Então ele voltou à Síria, colocou seus filhos em Carquemish e em Alepo, para garantir que não perdessem territórios para o Egito,
e para a Síria, tá? Quando Tutankhamon morre, a princesa egípcia, provavelmente a viúva, pede por carta ao rei Suppiluliuma que envie um de seus filhos para que se casasse com ela. Esse filho foi enviado depois de uma certa hesitação do rei, mas nunca chegou ao destino. Provavelmente tenha sido assassinado pelo caminho. Mas se isso aconteceu, não sabemos as razões, né? Mursil II, o filho do Suppiluliuma, continua a expansão do pai, né, outro filho dele. Já o filho de Mursil II, Muwatalli, teve dificuldades, especialmente em relação aos Gazgas. Com a capital Hattusa, ela estava muito exposta. Muwatalli mudou a sede do governo para Datassas, no Alto Halis. A oeste, inicia-se uma relação com os aqueus, né? Os aqueus são um dos povos que formam os povos gregos, né? E a leste foi preciso ter uma boa relação com a Babilônia para se precaver contra os assírios. Depois de anos de relativa paz entre os hititas e os egípcios, inclusive com troca de presentes entre o rei hitita e o faraó, Ramsés II pretendia voltar com prestígio egípcio na Síria, o que fez com que Muwatalli se aliasse com povos asiáticos contra os egípcios, culminando na famosa Batalha de Kadesh. Alguns historiadores mencionam vitória egípcia, outros vitória hitita, mas em Karnak e em Luxor, os relatos nas paredes apontam a vitória egípcia. Muwatalli morreu pouco tempo depois. Quem assumiu foi o seu filho, que acabou deposto pelo tio, irmão do rei falecido, o Hattusil III, que acabou se tornando rei com o apoio de uma parte da nobreza. Nessa época, por volta de 1280 a.C., os hititas eram ameaçados pelos egípcios e pelos assírios. Hattusil III e Ramsés II acabam firmando um tratado de paz, selado com o casamento de Ramsés II com a filha do Hattusil III. Com o passar do tempo, com sucessivas investidas dos Gazgas, os povos bárbaros, né, e outros povos também, Hattusa, a capital hitita, acabou sendo definitivamente destruída e o império foi se desintegrando até o seu fim. Sobre a estrutura social, a aristocracia tinha lugar privilegiado, embora com poderes diminuídos em razão de uma concentração de poder da monarquia. As regiões conquistadas eram governadas por príncipes da família real e domínios eram distribuídos a pessoas de confiança do rei. O poder real era político e religioso, sendo chefe religioso, legislador, juiz e comandante do exército. Um grande rei hitita era um rei conhecido por suas conquistas. O exército era bem organizado, mas em casos extremos utilizavam mercenários e vassalos. Os carros de combate hititas eram ocupados por 3 homens, um que guiava, outro que era o escudeiro e um armado com lança e arco. E era um diferencial nas guerras, além também da infantaria. A autoridade real era limitada por uma assembleia chamada Pancus, que tinha função de juiz em relação a faltas da nobreza ou da família real. Num primeiro momento, o rei era escolhido, mas depois a monarquia passou a ser hereditária. A rainha também exercia papel importante, tendo direito de regência. Abaixo da família real temos a nobreza, os sacerdotes, os guerreiros, os cidadãos livres, os camponeses e os escravos, bem típico dos povos antigos. Os soldados recebiam uma pequena propriedade rural também. Economia. Sobre economia sabemos menos que sobre outros povos antigos, pela pouca documentação a respeito. Sabemos que a base da economia era a agricultura e que cultivavam cereais e árvores frutíferas, além de criarem animais como cavalos, bois, asnos e etc. Apesar do solo não ser tão fértil como nas áreas do Crescente Fértil, havia na região muitos minerais, o que fez com que a metalurgia fosse importante para que se fabricassem objetos de ferro, além de cobre, bronze, ouro e prata, também utilizados para a produção de joias e outros objetos de luxo. O ouro era importado do Egito
e acabava retornando em forma de objetos e ornamentos. Utilizavam dois tipos de escrita, a cuneiforme e a hieroglífica. A escrita cuneiforme foi adotada dos sumérios e adaptada à própria língua. Mesmo que os sinais cuneiformes fossem conhecidos dos estudiosos, ainda faltava descobrir qual era a língua gravada com esses sinais. Isso foi possível através de tabuinhas de Boghaz-Köi, de Hattusa, né, a capital dos hititas, na época da Primeira Guerra Mundial, por Rosny. A hieroglífica não era egípcia, mas foi chamada assim para designar um outro tipo de escrita dos hititas. A escrita utilizada de forma mais cotidiana era a cuneiforme, já a hieroglífica era mais decorativa, ou para selos, né? Alguns documentos e também inscrições e monumentos. Em relação à língua, os estudiosos reúnem 4 línguas relacionadas aos hititas e consideradas indo-europeias. A hitita, que é a mais estudada e encontrada nos arquivos de Hattusa, Lui, falado no litoral da Ásia Menor e conhecido apenas por algumas tabuinhas encontradas, era usado de forma mais popular, sendo semelhante ao hitita, Palã, que é a menos conhecida, e o hitita hieroglífico. Falando sobre a literatura, os textos hititas foram escritos em outras línguas também, como Hita e Sumério. A maioria dos documentos foi escrita em madeira, por isso acabamos perdendo o contato para aprofundar os estudos nesse sentido. As tabuinhas de argila são tanto de ordem religiosa quanto jurídica e histórica. São cartas oficiais, epopeias, anais, mitos, rituais, que mostram o trabalho dos escribas. A epopeia de Gilgamesh foi traduzida, adaptada e acrescida pelos hititas, mas o destaque é o gênero histórico mesmo. Sobre o direito, o soberano tinha seu poder delimitado por textos jurídicos. Em relação às relações internacionais, tinha a preocupação de deixar tudo por escrito. Em 1914, foram encontradas tabuinhas no Arquivo Real de Hattusa em uma coleção de leis, provavelmente da época de Hattusil III, sogro de Ramsés, ou talvez algum sucessor. Havia 2 categorias de pessoas, livres e escravos. A mulher era subordinada ao marido, os reis e pessoas mais importantes eram poligâmicos, com uma mulher principal, que os seus filhos eram considerados legítimos. Casamentos podiam acabar por morte ou divórcio, com partilha dos filhos. Em caso de morte do marido, o pai ou o irmão dele deveria casar com a viúva. Terras abandonadas eram de direito a quem primeiro ocupasse o lugar e produzisse. Em relação às penalidades, pode-se dizer que eram mais leves que as babilônias e assírias, com mutilações e penas de morte bem raras. As multas eram mais frequentes do que os castigos físicos, a gravidade maior se referia às ofensas ao rei e não preservação de ordem pública, como rebeliões, por exemplo. Havia punição de multa em caso de aborto, ou multa menor quando se tratava de uma escrava, assim como quem causasse danos físicos a outro alguém. Rapto que não tivesse o casamento como objetivo era punido de forma mais severa do que um assassinato, podendo ter como multa a entrega dos bens e até da própria família. A justiça por honra era permitido desde que fosse na hora do flagrante. Estupros e sodomia eram punidos com a morte, e chama a atenção que se uma mulher era estuprada dentro de casa e não conseguisse provar que pediu socorro, também era punida com a morte. Outro crime que tinha punições severas era o roubo de animais ou de patrimônio, né? Já que era de grande importância na época. Na arquitetura, os hititas eles se destacaram pensando bastante na iluminação das construções, né? Por exemplo, eles se preocupavam em construir janelas nas paredes. E isso não era tão comum na época. As portas eram ornamentadas por leões, esfinges, símbolos que representavam divindades. Religiosamente falando, os hititas praticavam sincretismo religioso. Eles tinham um panteão numeroso de deuses,
tanto primitivos da região quanto de outros lugares, especialmente da Babilônia. Muitas divindades representavam aspectos diferentes de um mesmo ser divino. Os cultos, então, eram feitos de acordo com as circunstâncias, acentuando determinada qualidade. O culto oficial era direcionado principalmente ao casal divino. A deusa Sol de Arina, a Urussemu, e seu esposo, que era o deus da tempestade. Outros deuses importantes são Talepinu, deus da terra e herói em vários hinos. Kubaba, deusa das montanhas, era a deusa dos frígios e era como se fosse a Cibele dos gregos e romanos. Kumarbi, deus Urrita, pai dos deuses. Os deuses geralmente eles eram cultuados na língua local de origem deles. Há algumas semelhanças entre poemas mitológicos hititas e episódios escritos por Hesíodo. Isso poderia ser explicado pelo contato que teve entre hititas e aqueus, né? O culto ele se resumia em oferendas de líquidos, frutas e animais, e o sacrifício humano era quase nunca praticado, somente em casos de perdas em batalhas. Como em outros povos antigos, os hititas também tinham a figura real como representante divino. Os deuses eram consultados em diversos assuntos através de oráculos, sonhos, etc. O que os hititas mais pediam aos deuses era uma prole numerosa, já que dependiam da manutenção de oferendas após a sua morte através dos filhos para garantir a paz do espírito. Logo, ter uma família numerosa, né, era um sinal de ser abençoado pelos deuses. É isso, basicamente, né, o que eu tirei aqui do livro do Giordani sobre os hititas, e o próximo vídeo eu farei sobre os hurritas. Bem interessante, a história dos hititas e dos hurritas está conectada, né? E então até a próxima, espero que vocês tenham gostado.